Eles já voltaram? Já voltaram, já? Pergunta aí se voltou. Pessoal, vocês já voltaram? Já estão em sala? Olá? Já. Ok, então. Ok? 26 estão. Então vamos começar. Tá, deixa eu. Sim. Posso? Pode falar primeiro. Voltando. Quer apresentar? Você quer começar a finalizar? Já vamos. Não, me apresentar primeiro. Pode começar a apresentar. Oi, colegas. Bom dia. Meu nome é Luzivalda, sou professora de língua portuguesa. Trabalho aqui na Diretoria Regional de Ensino, na área de linguagens, como assessora da área de linguagens. Antes que eu comece a minha fala, conversar com vocês sobre o meu papel e o da Cibele, que conversou com vocês nessa primeira parte. Eu sou assessora de linguagens e fui convidada para ser redatora da área de língua portuguesa dos anos iniciais aqui pelo estado do Tocantins. A Cibele é redatora pela área de ciências da natureza e a Cibele trabalha aqui na Diretoria Regional de Ensino. Nós somos 3, eu, a Cibele e a Samira, tá? Então, assim, como que iniciou o nosso trabalho? Nós recebemos o convite, fizemos algumas viagens em Brasília, fazendo cursos, estudando a BNCC, conhecendo. E chegando aqui em Palmas, nós nos reuníamos também, fizemos muitos estudos na SEDUC, aqui na Diretoria Regional de Ensino. E hoje nós estamos em fase de formação. Esse ano é para formação continuada. E aí nós estamos iniciando com essa web, esperamos que seja um trabalho assim proveitoso, que dê certo, né? E que nós consigamos aprender juntos. Vocês com as experiências das escolas, nós com o que aprendemos e vamos somar, ok? Então é isso. Pode colocar lá? Pode. Competências gerais, né? Isso. Ok. Aí eu já posso ir passando, eu mesma? Quando precisar. Pode sim. Tá bom. Pergunta se o pessoal tá assistindo. Vê se tá tudo Pessoal, bom. tá tudo ok? Todo mundo tá assistindo, ouvindo, vendo? Oi, alô? Ok. Ok? Ok. Então, eu vou falar com vocês sobre as competências gerais da BNCC. Inicialmente, vou falar um pouquinho sobre o conceito de competências e habilidades e falar um pouco sobre cada uma, sobre as competências gerais. Entendendo, colegas, que as competências e habilidades é a metodologia da BNCC. As habilidades são as práticas, os caminhos para chegar à competência. A competência é um conjunto de mobilização do conhecimento. Então, o aluno, pela habilidade, pelo trabalho com a habilidade, ele vai chegar naquela competência. Nós temos as competências gerais, são 10. São 10 competências gerais. Então, assim, eu diria para o colega professor que vai trabalhar e a escola como um todo, que nós não vamos decorar a habilidade e tudo, mas se nós entendermos 2 ou 3 palavrinhas-chave de cada competência, nós vamos conseguir fazer um trabalho de mudança de postura do nosso aluno dentro da escola. Então, iniciemos com a competência número 1, que é valorizar e utilizar os conhecimentos. Então, o aluno vai valorizar e utilizar esses conhecimentos para viver num mundo onde ele possa ter autonomia de pesquisa, ele possa ter autonomia do conhecimento para ir buscar e utilizar esses conhecimentos no seu dia a dia, tanto na escola, como na família, quanto no trabalho. Esse é o objetivo da mobilidade do conhecimento. Na competência número 2, nós vamos exercitar a curiosidade intelectual. Essa curiosidade intelectual, ela vai servir basicamente para o aluno pesquisar,
para o aluno buscar e e essa pesquisa e essa busca para que ele possa empregar esse conhecimento dentro do seu dia a dia também. Nós temos a competência número 3, que são sobre as manifestações artísticas. Daí, o aluno, nós trabalharmos a questão da valorização das culturas, partindo das culturas locais para as culturas mundiais. Então, para que nós possamos trabalhar o aluno, que ele tenha um olhar menos preconceituoso em relação à cultura popular, em relação à cultura que vem do seu próprio bairro, da sua cidade, e chegando até a cultura erudita, que o aluno também às vezes tem um preconceito com uma música popular brasileira, nós professores temos dificuldade de trabalhar MPB na sala de aula. O aluno diz, não, pois essa música é muito antiga, não é do meu tempo, mas a competência, se nós fizermos um planejamento bem elaborado, juntamente com os demais professores, com os coordenadores, nós vamos conseguir quebrar essas arestas de preconceito do nosso aluno. Porque eu sempre digo que nós amamos aquilo que nós conhecemos. E o aluno costuma amar e valorizar o seu mundo, o seu espaço. Mas nem por isso a escola é um espaço para mostrar esse outro tipo de cultura. E assim nós aprendermos a fruir, a gostar, a valorizar e respeitar a cultura de cada localidade. Nós temos a quarta competência, que é utilizar as diferentes linguagens. E aí nós entramos no meio da comunicação. Essa comunicação, ela se dá não simplesmente pela oralidade, mas também, principalmente, pela escuta. O que significa comunicar? Comunicar significa principalmente ouvir o outro, saber ouvir o outro. Uma das dificuldades nossas dentro da escola é fazer com que o aluno escute na hora certa e fale na hora certa. E essas linguagens também, ela vai além da escuta e do ouvir. Ela é todo um conjunto de linguagens, visual, a linguagem de libras, a linguagem dos gestos, a simbologia que nós encontramos nos outdoors, nas ruas, nas placas, nos cartazes, e que o aluno, que nós trabalhemos com o nosso aluno para que ele possa ter um olhar menos periférico e mais global para todas essa forma de comunicação. Nós temos agora a competência número 5, que é sobre as tecnologias digitais. Tudo que nós temos hoje na escola é tecnologia, mas nós temos principalmente que darmos uma olhada para a tecnologia digital. E aí nós podemos perguntar o seguinte, mas como que eu vou trabalhar as tecnologias digitais se eu não tenho uma sala um laboratório de informática? Essa tecnologia, ela pode acontecer com um celular e um computador. E ela faz uma tecnologia, e o aluno aprende a conhecer, a criar, a usar essas novas tecnologias. Eu diria até que não só o aluno, mas nós professores também, né? Começarmos a entrar nesse mundo das tecnologias, conhecer um pouquinho, criar uma certa intimidade com esse ambiente. Nós temos a competência número 7, a número 6, que é a valorização dos saberes. A número 6, que é a valorização dos saberes, que está intimamente ligado com o projeto de vida do aluno. E aí, esse projeto de vida do aluno se dá principalmente pela construção do que ele espera do mundo, da vida, né, do que ele quer da vida no mundo do trabalho, dentro da própria família. E essa construção do projeto de vida vai se dar, principalmente, ela se dá uma forma interessante de construção do projeto de vida através de projetos dentro da escola. Nós temos a competência número 7, que a palavra-chave é argumentar. E essa argumentação é que o aluno aprenda a defender o seu ponto de vista.
para que o aluno aprenda a defender o seu ponto de vista, ele tem que estar embasado, ele tem que ter uma tese, e dentro dessa tese ele tem que ter argumentos. Nesses argumentos ele vai mobilizar conhecimentos de causa e consequência, de enumerações, de citações, para que ele possa defender com autonomia, confiança e propriedade o seu ponto de vista. Nós temos essa ainda é da argumentação, eu trouxe um exemplo para vocês virem o número 6 e o número 9. E eu acho essa imagem bastante interessante, porque a argumentação ela depende do ponto de vista de cada um. Para um ele pode ser 6 e para o outro ele pode ser 9, né? E aí vai depender do argumento do aluno, que o argumento não é nada mais, nada menos do que as minhas verdades. E essas verdades eu tenho que buscar com estudo, com pesquisa, com conhecimento mais elaborado. Nós temos aí a competência número 8, que é a palavra-chave é conhecer-se e apreciar-se. E aí eu abro um parêntese, colegas, professores e escola como um todo, para essa competência da questão do emocional do aluno e essa competência do cuidar da saúde física e emocional do aluno. Para que eu desenvolva, nós não temos, colegas, mais espaço para aquele professor, me perdoe, eu não estou querendo falar mal aqui do meu colega, mas nós não temos mais espaço para aquele professor que diz que a sala de aula é um bico e que eu não tenho nada a ver com o meu aluno, eu vou ganhar meu dinheiro porque eu tenho muitos problemas lá fora. As 10 competências gerais, elas vêm basicamente olhando a questão humana do aluno. Porque trabalhar um advérbio, saber colocar um advérbio, saber a função do advérbio, onde eu uso esse advérbio, saber uma conjunção para eu linkar esse conectivo com a primeira e segunda parte, isso é fácil para o professor. Porque qualquer site de língua portuguesa, qualquer livro de portuguesa me dá isso. O difícil é eu trabalhar a humanização desse aluno. E nós hoje estamos com problemas seríssimos nas escolas, não por toda essa problemática da sociedade, essa diversidade da sociedade. É a questão emocional do aluno, são alunos que se mutilam, alunos que entram em depressão. E aí, para nós resolvermos esse problema, a escola tem que se mobilizar para as formações. E aí o coordenador pedagógico tem um grande papel nesse trabalho e nessa linha. Bem como o diretor tem que entender que ele precisa ser hoje muito pedagógico. E não só essa questão como um todo da escola, essa questão mais prática, mas basicamente a questão emotiva para nós trabalharmos com o nosso próprio aluno. Para isso, nós temos que levar o nosso aluno ao conhecimento dele mesmo. O que ele sente, o que ele está sentindo, para depois nós elaborarmos um plano dentro da própria escola e trabalhar. Eu acho que uma das formas de nós trabalharmos essas emoções em sala de aula é o aluno traçar o seu próprio, a sua própria linha do tempo. É uma das formas, né? E nós temos aí ainda o slide do autoconhecimento, né? E aí nós temos a questão de exercitar a competência número 9, que é exercitar a empatia. E aí, novamente, nós temos uma questão muito grande, humana, muito grande, que o que está em jogo é o respeito ao próximo. E nós podemos, algumas escolas hoje já trabalham dessa forma, nós sabemos e presenciamos a forma como os alunos recebem os alunos que estão chegando naquela acolhida. Mas dentro da sala de aula também nós podemos fazer uma acolhida com aquele aluno que está chegando. E aí também eu chamo a atenção para o professor, para o colega professor, para 2 tipos de aluno e trabalhar exercitar essa empatia. É para o aluno que fica quietinho no canto da sala, ele não me dá trabalho, então é menos um que eu vou ter, né? Não estou ocupando você, colega professor, não, é pela demanda mesmo de trabalho.
e aquele aluno que simplesmente não permite que eu ministre a minha aula hoje. Ele hoje caminhou o tempo inteiro na sala de aula, ele saiu o tempo inteiro e eu tive muita dificuldade de trabalhar com esses dois alunos. Então, para exercitar a empatia, eu tenho que primeiro conhecer esse aluno e trazer esse aluno para o meio, para a sala de aula, sair do mundo dele e trazer ele para a sala de aula. E isso eu não tenho a resposta, mas isso nós vamos encontrar juntos nos cursos de formação que a própria escola pode promover, em momentos em rodas de conversa, em assembleias, né, em reuniões, a própria escola promovendo o diálogo, e nós podemos suprir essa dificuldade. E aí nós temos a competência número 9, a número 10, que é agir pessoal e coletivamente. E aí nós temos, por que temos um olhar para essa competência do pessoal e do coletivo? Principalmente para a questão da sustentabilidade. Quando o aluno aprende que o meu papelzinho de bala eu não devo jogar no chão, que eu devo guardar, eu não tenho uma lixeira próxima, eu devo guardar o meu papel no bolso para eu depositar no lugar adequado. Quando eu encontrar esse lugar adequado, eu já estou trabalhando a competência número 10. E isso nós encontramos muito ainda na sala de aula, um espaço ainda, às vezes, cheio de papel de balinha quando o aluno joga. E para isso toda a escola tem que trabalhar essa competência no sentido de, em primeiro plano, organizar a própria escola. E quando nós organizamos a própria escola, não significa necessariamente eu gastar muito dinheiro, é só reorganizar os espaços, né? É reorganizar, limpar, deixar tudo limpo, para que a gente possa viver e conviver num espaço mais democrático, mais sustentável, né, com mais empatia, né, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, nós tivemos aí as 10 competências, tá? E nós temos a foto do trabalho coletivo e individual. E se vocês tiverem algum questionamento sobre as competências, ok? Eu minimizo? Tu é suspeito. E agora as questões, eu vou dar uma olhada se tem alguma questão para eu responder, que eu possa responder, ok? Tem alguma pergunta, Douglas? Ai, que legal. Ui, perdão. Perdão, que eu precisava. Ok, agora vamos para o segundo slide. Agora eu vou mostrar para vocês alguns termos que mudaram na BNCC. Pode fechar? É só? Ok. Tá. Colegas, eu agora vou mostrar para vocês alguns termos que mudou na BNCC, tá? E aí vamos iniciar. Não, Lucas, aqui foi as competências de novo. Vamos fechar esse, né? E abrimos o outro. Nós agora vamos mostrar o que mudou na BNCC, alguns termos, tá? Ok, esse? Isso. Tá. Ok, obrigada. Bem, como a Cibele já deve ter dito para vocês, a BNCC é um conjunto de aprendizagens que servirá de norte para os currículos estaduais. Então, aqui, como vocês já sabem, a BNCC é um conjunto de aprendizagens, é o caminho para chegar aos currículos de cada estado. Como vocês já devem saber, o currículo do estado do ensino fundamental já está elaborado, né? Ele deve chegar às escolas no próximo ano. Então, alguns termos da BNCC que muitos de vocês já conhecem, né? Claro, mas a gente está aqui para explanar um pouquinho mais. Nós temos na BNCC 3 etapas do currículo. A educação infantil, que não é de muita responsabilidade nossa, né? Mais do município. O ensino fundamental, que vai do primeiro ano do ensino fundamental ao 9º ano do ensino médio, e o ensino médio. São 3 etapas. O ensino médio
está dividido em áreas do conhecimento do ensino fundamental. E aí nós temos no ensino fundamental linguagens e suas tecnologias, e temos aqui língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. E aqui eu já vou aproveitar para tirar uma dúvida de alguém do Salmão do Amaral, que perguntou se na BNCC não tem redação. Não, na BNCC não tem redação. A BNCC, em linguagens, só tem 4 componentes curriculares, que hoje nós chamamos de componentes curriculares: língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Só que os estados, eles têm autonomia para, dentro de língua portuguesa, fragmentar em outros componentes curriculares, como, por exemplo, redação, a ler, literatura. Mas isso vai depender das diretrizes do estado, ok? E aí nós temos matemática e suas tecnologias, que é só matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, que é só ciências. Aí aqui eu tiro já, embasada na pergunta de língua portuguesa, eu já tiro uma dúvida. Não tem mais química e física? Não. Na base é só ciências. Mais uma vez, o Estado tem autonomia para dividir química e física, mas o que ela preconiza é só o componente de ciências. As ciências humanas e suas tecnologias, nós temos geografia e história. Nós temos agora a área do conhecimento no ensino médio. Temos linguagens e suas tecnologias, com arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Não vai ter mais língua espanhola? Não, tem língua inglesa. Mais uma vez, se o Estado quiser colocar. Matemática, que é só a matemática, ciências da natureza, biologia, física e química, ciências humanas e sociais aplicadas, que temos os componentes história, geografia, sociologia e filosofia. E aí o carro-chefe da BNCC. Nós vimos que em um outro momento alguém me fez a pergunta: em que está pautada a BNCC? Quais são os fundamentos teóricos? Ela está fundamentada principalmente, o foco é nas competências e nas habilidades. Mais uma vez, colocando as habilidades como as práticas e os caminhos para chegar à competência, que é o conjunto, é a mobilização do conhecimento. E aí nós temos na BNCC algo novo, que é esse conjunto alfanumérico. A habilidade, ela é um conjunto de números e letras. E aí vocês estão vendo aí o EF 15LP28. Nós temos um exemplo. Perdão, gente, aqui não é ensino médio, tá? Aqui é ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, língua portuguesa, habilidade número 28, ok? Então, esse aqui é como vai vir todas as habilidades de todos os componentes curriculares. Cada um no lugar de língua portuguesa, por exemplo, vai vir matemática, ciências, ok? E aí, como era o nosso referencial de 2009, como será o nosso referencial em 2018, que já foi elaborado, chegará provavelmente para vocês em 2020. Nós tínhamos eixos, né? E na área de matemática é unidade temática, tá? E na área de língua portuguesa são práticas de linguagem. Nós tínhamos conteúdos mínimos. Hoje nós não vamos chamar mais de conteúdos mínimos, a nova nomenclatura é objeto de conhecimento. Habilidade continua sendo habilidade. Os textos introdutórios no referencial, nos textos introdutórios na BNCC, nós temos as competências gerais, as competências específicas por área do conhecimento e a competência específica de cada componente curricular. Então, quando nós formos trabalhar as formações ou quando nós formos fazer acompanhamento nas escolas, nós vamos linkar, nós vamos fazer esse elo entre a competência geral, a competência específica e a competência do componente curricular. Eu vou ter que aprender tudo? Não, não precisa. Como eu falei para vocês, nós vamos pegar palavrinhas-chave e vamos linkar. Porque a competência geral, ela linka com a competência específica da área e com a competência específica do componente. Disciplina era como era chamado no referencial curricular, e hoje nós vamos começar a
substituir esse termo por componente curricular. Por exemplo, língua portuguesa é um componente curricular, matemática é um componente curricular, ciências um componente curricular e assim sucessivamente. E os temas transversais, antes no nosso referencial, que trabalhávamos temas como meio ambiente, trânsito, hoje nós temos, por exemplo, um tema integrador que é a educação financeira, que está dentro da base. Eu já vou responder aqui, eu acho que eu já posso responder nesse slide essa pergunta. Alguém perguntou se tem uma base para EJA. Não, não tem. Na BNCC não tem base para EJA, nem para educação quilombola, nem para educação especial. Isso estará dentro dos currículos de cada estado. O currículo vai fazer, de acordo com a realidade de cada estado, o seu currículo com essas particularidades, com a EJA, com a educação quilombola, porque nem todos os estados têm educação quilombola. Então, cada estado se responsabiliza para fazer o seu currículo dentro dessas especificidades. Aí nós temos o campo de atuação em língua portuguesa, uma mudança. Língua portuguesa ela vem dividida por campos de atuação. No ensino fundamental são 4 campos: campos da vida cotidiana, artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida pública. Nos anos finais, nós temos campo do artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, jornalístico-midiático e campo de atuação na vida pública. E eu vou explicar um pouquinho esses campos. O que significa esses campos? Na sociedade existem inúmeros gêneros textuais. Nos deparamos todo dia com uma bula de remédio, uma receita, um conto, uma crônica, uma notícia, qualquer gênero, um cartaz, um folder, né? E aí esses gêneros textuais, eles estão divididos dentro de cada campo. E aí eu já falo para vocês. Nós vamos trabalhar, esse ano era para nós iniciarmos a trabalhar a BNCC na sala de aula. E aí uma sugestão, por exemplo, no 5º ano nós podemos trabalhar, por exemplo, esse bimestre, o campo da vida cotidiana, que são textos do dia a dia dos aluninhos. Por que o campo da vida cotidiana não tem nos anos finais? Porque os textos da vida cotidiana são textos bem básicos, tipo um bilhete, né? Algo desse tipo, um cartazinho tipo silêncio. Esses gêneros que são bem práticos. E entende-se que no ensino fundamental, com a progressão das habilidades, o aluno já tenha conhecimento sobre isso. No ensino médio, nós temos todos os campos de atuação, que também temos nos outros colegas. Só que todos os campos, no ensino fundamental, nós entendemos que todos os campos, essas habilidades teriam que estar dentro dos outros campos. Se eu posso trabalhar uma habilidade em todos os campos, eu vou trabalhar na vida cotidiana, no artístico literário, nas práticas de estudo e assim sucessivamente. Aí nós temos aqui do ensino médio, campo da vida pública, campos das práticas de estudo e pesquisa, jornalístico midiático e campo artístico literário. E aí eu vou falar rapidinho aqui como que acontece essa progressão da habilidade, que eu acho que a Sibeli até já falou com vocês, mas eu vou falar aqui em língua portuguesa. Um exemplo. Nós temos aqui o campo das práticas de estudo e pesquisa. Um aluninho do ensino fundamental do 1º aninho, ele já vai trabalhar isso, na questão da família. Por exemplo, ele vai chegar em casa e vai fazer uma pesquisa. Vai perguntar como é o nome do pai, o nome da mãe, o nome do avô, da avó. Porque nós temos hoje alunos que não sabem o nome do avô e nem da avó. Eu não estou dizendo que nós não trabalhamos, é porque esse campo vai nos estar em alerta sempre que nós temos que trabalhar isso, para que a gente não se esqueça. E aí lá no ensino fundamental ele já vai mais além. Lá no 9º ano, por exemplo, ele já vai saber de onde seus pais vieram, de onde vem, por exemplo, o meu nome Bezerra, de onde o nome Bezerra veio. Eu, por exemplo, sei que veio lá de Catolé do Rocha, da Paraíba, a minha família Bezerra, né? Moro lá no Piauí, veio lá de Catolé do Rocha. Os primeiros habitantes Bezerra da minha cidade vieram da Paraíba. Então, vai progredindo. Já lá no ensino médio, lá no ensino médio, aí eles já vão muito mais além, sabe a origem dessas famílias, de onde vieram, de Portugal, da Espanha, que nós somos uma mistura, uma mescla, né? É isso.
E aí nós temos em língua portuguesa, no ensino médio, essas práticas que antes eram eixos, hoje nós chamamos de práticas de linguagem. Perdão, falta um M aqui. Leitura e escuta. E aí, gente, nós temos aí essas práticas, nós temos uma sequência. Nós não vamos, por exemplo, trabalhar só leitura e a aula acabou. Não. Nós trabalhamos um currículo para que a aula seja trabalhada. A habilidade da leitura, a habilidade da escuta, que é muito importante o nosso aluno aprender a ouvir, né? Isso a habilidade vai trabalhar. Aí depois nós vamos trabalhar a escrita com a produção de textos. Vamos trabalhar a oralidade, sempre vai ter habilidade para que o aluno se manifeste, e a análise linguística, que é saber, por exemplo, por que nós vamos trabalhar, vamos colocar um advérbio, vamos colocar o verbo, por que nós vamos utilizar era, determinados textos usa era, enfim. E as práticas de linguagem do ensino fundamental, que são praticamente as mesmas, tá? E é isso. Posso fechar, né? Então, estou aqui, né, para as perguntas. Se vocês tiverem sugestões, perguntas, tá? Podem falar, tá bem? Ok, chegou 2 perguntas aqui, vamos lá. Como ficará a situação dos professores das outras áreas que não serão garantidas suas cargas horárias durante todo o ensino médio? 3 anos de ensino médio? Sim. O novo ensino médio, nós teremos até 2022, 3 anos para o aluno concluir. É o seguinte, nós talvez teremos professores que tenham algumas perdas de carga horária, até porque o aluno, ele vai poder escolher exatamente na área que ele vai poder estudar. Isso é uma coisa que eu não posso dizer para vocês de forma bem amenizada, né? É uma situação que nós teremos que enfrentar, tá? Mas nós não vamos, assim, nos desesperar, porque o Estado tem condição de fazer uma estrutura curricular que contemple também os demais professores, com filosofia, com sociologia, como vocês viram, tá? Outra pergunta. Observando a 8ª competência, isso que é sobre o conhecer-se, entendemos que já é tempo de termos psicólogos atuando nas escolas. Como vocês analisam isso? Eu particularmente acho que a escola realmente deveria ter uma equipe multidisciplinar dentro da escola. Mas nós temos condições de juntos sentarmos, reunirmos diretor, coordenador pedagógico, professor e toda a equipe escolar, porteiro, todo mundo, sentarmos e analisarmos e encontrarmos soluções para trabalharmos com essa orientação e trabalharmos essas questões. Para isso precisamos coordenador, principalmente coordenador pedagógico, vai precisar de fazer muita pesquisa para criar esses momentos de formação dentro da escola. Olha, colegas, discutindo os problemas, dialogando os problemas dentro da escola que nós conseguimos as soluções. Nós, por exemplo, temos alunos, um grande número de alunos com depressão na sala de aula. Então, vamos o coordenador, o diretor, professores, toda a equipe escolar vai sentar. Nós aqui da DRE podemos também ajudar nesse sentido. E vamos elaborar, fazer um plano, um projeto para que a gente possa trabalhar isso. Se nós não tivermos condição de termos uma equipe multidisciplinar dentro da escola, então seremos nós, a equipe, que vamos encontrar soluções. Vou colocar um exemplo. Quando estamos dentro de casa com determinado problema, então assim, a primeira coisa que a gente faz é procurar um profissional, é sentar e procurar um profissional. E se não for possível esse profissional, tentarmos solucionar e dirimir esses problemas dentro de casa. E é isso que a escola pode fazer, né? E que deve fazer. São esses momentos de sentar, discutir, traçar caminhos para encontrar soluções. Mais alguma pergunta, Douglas? A gente pode? Podemos, né? Sim, Sibeli. Oi, pessoal, pode ficar, a Valda fica aí. Eu e Luzivalda somos redatoras, como ela informou. Gostamos muito desse momento com vocês. Pretendemos fazer outras com grupos menores, dentro dos componentes.
Realmente esperamos que tenha sanado algumas dúvidas. Eu sei que não deu para aprofundar, mas a gente está doida para aprofundar isso, que o trabalho pesado é no aprofundamento. E se vocês tiverem mais alguma pergunta com relação ao histórico ou com relação à competência, questões de habilidade, nós temos ainda um tempinho aqui para poder responder para vocês. Podem perguntar via chat ou se quiser usar a palavra agora também está com vocês. É só pedir que quer falar via áudio e a gente escuta vocês daqui. E tentaremos responder. Estamos aqui, então, esperando para perguntas, sugestões, tá? Dúvidas. Pode até fazer crítica, que a gente aceita. Pode, a gente aceita para nós melhorarmos, tá, colegas? Sem problemas, tá? Esperamos. Bom dia. Tudo ok? Sim. Maria dos Reis está com o áudio aberto. Isso. Fechou. Se vocês quiserem fazer pergunta via áudio, é importante que esteja afastado do movimento maior. Como vocês estão num número maior de professores, então dá um eco. Então, a pessoa que for fazer a pergunta via oral, porque às vezes é difícil a gente, correndo, né, formular uma pergunta. Então, é bom se afastar um pouquinho onde tem um maior movimento e perguntar. A gente está aberto a qualquer tipo de dúvida, o que for possível da gente responder, estamos aqui preparados para isso. E vai ser um prazer, né? Responder, dirimir, ajudar, tá? Esse foi o primeiro momento. Esperamos que seja o primeiro de muitos e que a gente possa colaborar, ok? É isso. Pois é, gente. Beijo, tá? Um feliz final de semana pra vocês. Que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Parabéns para vocês aí da escola. Valeu. Aqui, tá, uma pergunta. Pera, Douglas, veio uma pergunta. Peraí. Tem uma pergunta. O Douglas está mandando a pergunta. Vamos lá, tem uma pergunta. Tem como explicar? Como usar e compartilhar. Tem como explicar como é para ser? Atividade que você pediu. Tá. A atividade que vocês têm que devolver. Bom, vocês têm aí um objeto de conhecimento que eu propus, é fictício, eu inventei. Todo mundo fez uma BNCC, a gente fez uma da regional. Então eu propus vocês pegarem um documento oficial, no caso é o memorando 30 e 31. Vocês vão fazer a leitura entre vocês, debater e procurar uma forma de transmitir essa informação, como se vocês fossem transmitir uma informação para um público. Não sei, eu talvez utilizaria uma propaganda, um debate. Lembra da pirâmide que eu coloquei? Que quando a gente fala ou transmite, qual seria a forma de eu transmitir essa informação, tá? Lembrando que vocês são os nossos alunos, então no caso a ação vai ser de vocês. A forma que vocês quiserem transmitir a informação que tem nos dois memorandos, vocês vão gravar isso e enviar pra gente, tá? Depois aí a gente vai fazer uma ediçãozinha, os melhores momentos e vamos compartilhar com vocês nos grupos ou até disponibilizar nas redes aí, tá? Então essa é a atividade de vocês, a tarefa de vocês desse momento hoje de formação. Então, o Raquel quer falar. Abre o microfone pra ele. Raquel, tô procurando. O microfone é ele que abre lá. Raquel, cadê o Raquel? Maria do Reis quer participar. Tá bom, pessoal, vamos na ordem então. O primeiro que pediu a fala foi o Raquel de Queiroz. O microfone tá funcionando, então nós vamos abrir a fala pro Raquel de Queiroz. Raquel, pode falar. Silêncio. Bom dia. Bom dia, o Raquel. A gente quer agradecer. Obrigada, gente. Aí ele tá chorando. Também há um questionamento para ser feito. De acordo com a Luzivalda, ela disse que podia ser lançado alguns questionamentos que ou agora ou posteriormente seriam respondidos ou simplesmente levados para reflexão. A nossa educadora disse que
não é ridículo a educação não querer usufruir do conhecimento de outros profissionais como psicólogos, educadores são autossuficientes? É esse o questionamento. Bom, eu vou responder essa questão para vocês utilizando o PEE, né, que é o Plano Estadual de Educação do nosso estado. Tem um item no PEE que a gente debateu muito, desses profissionais que têm que estar dentro da área da educação. O que eu peço para vocês é que vocês façam uma leitura sobre esse plano, para a gente começar a usar os meios legais para cobrar isso. Nós já pensamos nisso e é de comum acordo que nós precisamos desse profissional dentro da escola. Tem algumas parcerias que são estabelecidas com o Ministério da Saúde que fornecem esse profissional para de vez em quando estar na escola, mas nós precisamos buscar as estratégias para fazer isso acontecer. Ou seja, precisamos sim, principalmente nesses casos que a gente está vendo acontecer aí de suicídio e de várias coisas que trabalham o emocional. Quando foi pensada a base, ela pensou em pilares e pensou no aluno integral. Então, esse emocional, esse psicossocial é muito importante. Mas só uma dica para vocês, isso já existe, já é uma preocupação do pessoal da educação e está lá no Plano Estadual de Educação. Busquem as estratégias que vocês vão ver que tem uma estratégia falando que o Estado tem que possibilitar isso. Vamos começar a cobrar, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Peraí, tem uma pergunta aqui do Liberdade. Vou ler ela. Uso de tecnologia para práticas e teorias na sala de aula para a nova BNCC. Prazo para implementação de recursos tecnológicos para o sistema educacional de ensino, práticas de laboratórios por área de conhecimento e a tecnologia em sala de aula. Você quer saber se isso vai acontecer? Creio que seja essa a pergunta. Já está acontecendo com algumas ações do MEC. Algumas escolas já estão participando do Educação Conectada, já estão recebendo. O primeiro passo vai ser receber essa conectividade. Depois algumas formações e ao longo disso equipamentos também. Porque é uma das competências, ela é uma competência específica e diz muito respeito ao mundo do trabalho, mas basta também a gente começar a fazer a nossa parte, porque nós precisamos quebrar alguns preconceitos e realmente utilizar algumas ferramentas que são gratuitas. Nem tudo demanda dinheiro. E também começar a entender um pouquinho esse processo que passa, né, quando eu penso em criar uma tecnologia. Isso aqui é uma tecnologia. Então tem coisas que são tecnologias e que são recursos e que eu posso usar muito bem, tá? Então, realmente tem um plano de estratégia, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para que isso aconteça, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem mais uma pergunta do Sem Castro Alves. Com essas mudanças vai haver redução da quantidade de alunos em sala? Vou voltar lá no Plano Estadual de Educação. No Plano Estadual de Educação já existe essa meta. Agora, eu torno a falar para vocês e pedir esse apoio. Nós precisamos conhecer aquele plano, precisamos trabalhar junto com o sindicato, porque ele já fala e menciona essa redução de aluno por sala. Inclusive, ele dá até metragem de quanto que cabe em cada, né, sala de aula por metragem. Então, precisamos conhecer e começar a buscar os recursos para que isso aconteça. O natural e o provável é que essa mudança e essa redução de quantidades de alunos por sala de aula realmente aconteça. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Raquel de Queiroz já falou. Aqui tem do Santa Fé. Tem como explicar como é para ser... Também já foi, né? Já expliquei. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Só vou dar um tempinho, porque pode ter um tempo de... Maria dos Reis, gostaria de agradecer a vocês pelo belíssimo trabalho. Eu também. Nós estamos, assim, gratos, muito gratos pela colaboração de vocês. Eu acho que foi, assim, perfeito até a questão, né, da gente poder falar e vocês estarem escutando aí. Mas eu quero fazer momentos, assim, que vocês possam interagir mesmo, porque vocês viram que dá para trocar áudio, dá para trocar imagem. E aí eu quero que vocês, quando forem para o planejamento, coordenação e professor, tem dúvida com relação ao componente, anota, entre em contato, vamos estabelecer uma web com aquele componente, que aí a gente vai começar a ajudar vocês mesmo que daqui. Dá para fazer isso, esse era o intuito. Então, a gente que tá agradecendo, ó, tá toda a equipe aqui emocionada e a Yane tá escondidinha bem aqui, né? Chorando, a Yane vai falar. Pessoal, bom dia. Eu só quero deixar o seguinte recado para todas as escolas. Essa foi a primeira etapa.
mas agora entra a nossa fase de contribuição específica em cada escola. Então, se tem alguma escola que ainda não encaminhou o seu plano de, aliás, a sua organização do planejamento, eu peço a gentileza que nos envie. Silêncio, pessoal. Eu peço a gentileza que nos envie para que a gente possa fazer esse monitoramento em loco. As escolas que, porventura, já tiverem as suas estratégias traçadas e quiserem nos chamar, fiquem à vontade, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom fim de semana e até a próxima webconferência, porque essa é a primeira de muitas.